O Lean, ele é uma filosofia, o Lean é uma cultura. Algumas vezes a gente cita que ele é uma metodologia porque ele tem várias ferramentas e conceitos, né? Ele é uma forma de pensar. Mas na essência mesmo ele é uma filosofia. Então ele é baseado no sistema Toyota de produção, que teve origem lá nos anos de 50, após a Segunda Guerra. E o Lean, ele veio de um termo, de um estudo no MIT por James Womack e alguns autores, no qual eles entenderam como se comportava o processo dentro de uma empresa automobilística. E esse livro, né, foi escrito em 1990 por esses autores, é A Máquina que Mudou o Mundo. É interessante que vocês leiam esse livro, uma recomendação que eu dou de leitura, porque ali você entende toda a história de onde surgiu o Lean. Bom, mas o que é o Lean? Se eu tivesse que resumir hoje o Lean, eu falaria que ele é um pensamento enxuto de produção, né, ou de processo, onde você busca agregar valor para o cliente reduzindo desperdícios. Sejam desperdícios num processo de serviços, num processo de manufatura, num processo de atendimento, enfim, em qualquer processo. Então, por isso que o Lean hoje ele pode ser aplicado em qualquer ambiente. Não só, ele teve a sua origem, né, muito foi aplicado na área de manufatura, mas hoje ele já vem se disseminando aí para outras empresas. É importante que você saiba que tudo que você for fazer ao implementar o Lean, essas ações, essas atitudes, elas precisam estar baseadas nos 5 princípios. Esses 5 princípios são aqueles princípios que você tem que ter na porta da geladeira, né, na sua mesa de trabalho, porque eles que norteiam toda a implementação da filosofia. E eu vou falar brevemente de cada um deles para que você entenda o que é o Lean, né, a essência do Lean. O primeiro deles é valor ao cliente. Essa é a premissa básica de qualquer organização, de qualquer sistema. Por quê? As empresas precisam entender o que realmente agrega valor ao cliente. Elas precisam entender o que o cliente está disposto a pagar. Muitas empresas já no primeiro ano de vida vão à falência porque elas acreditam que alguém tem um apego pelo produto e acredita que aquele produto daquela forma é o melhor para o seu cliente, mas não pergunta ao cliente. Ele realmente não sabe se o cliente deseja ou não deseja esse produto, deseja ou não deseja essa experiência. Então, tudo que você for fazer, eu digo assim que isso é o suprassumo do Lean, é o mais importante. Tudo que você for executar, identifique se isso agrega valor do ponto de vista do cliente. E quando a gente leva isso para o processo, agregar valor é todas as atividades que você executa dentro do seu processo, seja ele com um produto ou com um serviço, mas que o cliente está disposto a pagar por aquilo. E aí que vem o grande incômodo das pessoas ao implementar o Lean. Esse é um ponto muito importante. As pessoas elas se sentem incomodadas, porque aquilo que sempre foi uma tarefa minha, sempre executei dessa forma, hoje, depois de conhecer o Lean, eu identifico que isso é um desperdício, o cliente não está disposto a pagar. E aí gera o primeiro conflito. Bom, mas e agora, o que eu faço? Melhorias. Falando então do segundo princípio. O segundo princípio, nós falamos de fluxo de valor. Então, ou seja, nós temos que identificar dentro de um fluxo de valor, fluxo de valor são atividades que agregam e não agregam valor. Então, dentro desse fluxo de valor, nós precisamos eliminar as atividades que são desperdício, após identificá-las, e realmente fazer com que todo o processo permeie em relação a atividades que agreguem valor do ponto de vista do cliente. E isso, é claro, reduz custos de produção, do processo em si, então a empresa só tem a ganhar quando nós fazemos isso. E aqui eu já cito a primeira ferramenta, que é o mapa de fluxo de valor, o Value Stream Mapping, que nós conhecemos, né, como VSM. Ele é uma ferramenta de diagnóstico no qual nós conseguimos identificar dentro de todo esse mapa, dentro de todo esse fluxo, quais são as atividades que agregam ou não agregam valor. Dentro do mapa estão inseridos os conceitos de desperdício. Então nós temos 7, pela filosofia, nós originalmente temos 7 desperdícios, que são atividades que não agregam valor do ponto de vista do cliente, e muito fala-se também do 8º desperdício, que para mim também ele é bem relevante. Quando nós vamos fazer um mapeamento de fluxo de valor, nós identificamos no processo quais são esses 8 desperdícios, e esses 8 desperdícios eles entram como
futuro um possível Kaizen. Claro, existe toda uma priorização depois para avaliar se esse Kaizen é relativamente importante ou não, mas ao mapear, identifica seus desperdícios, dos desperdícios propõe-se Kaizens e aí tem toda a implementação da filosofia. Na sequência eu vou falar depois para vocês a questão dos 8 desperdícios para que vocês entendam um pouco melhor. Bom, vamos para o terceiro princípio, que é o fluxo contínuo. Depois de identificado as atividades que não agregam valor, nós precisamos retirar essas atividades de dentro do processo, tentar eliminá-las, e aí que vem a parte, eu diria que o fluxo contínuo é um dos mais complicadinhos de fazer. Por quê? Porque no fluxo como um todo, você precisa fazer com que não tenham mais interrupções entre os processos, evitar isso. Então, sabe aquele meio de processo onde é gerado um estoque? É nesse ponto que você vai trabalhar. Para quê? Para tentar eliminar esse estoque intermediário. E muitas vezes a gente não consegue isso por causa de um layout, não consegue, eu falo na questão de facilmente, né, sem algum custo envolvido, mas sempre tem uma forma de fazer. Aliás, quem trabalha com Lean deve pensar assim, sempre há uma forma de executar a sua tarefa de uma maneira melhor. Bom, voltando. Então nós temos estoques entre os processos, precisamos eliminar. Isso faz com que eu não tenha interrupções no processo e meu fluxo seja contínuo. É como se você parasse para pensar. Imagine se você fosse o dono de uma fábrica e você tem vários processos dentro dessa fábrica, né? Desde você receber o seu produto até entregar lá na expedição para entregar para o seu cliente. Dentro desse processo, se você tivesse o processo contínuo, ou seja, sem interrupções, o teu tempo seria menor. Então é basicamente isso, é produzir com menor tempo. Não quer dizer produzir sem qualidade, é só produzir sem desperdícios. Agora, hoje, no estado atual, como eu não fiz nenhuma melhoria ainda, eu tenho nesse meu processo um monte de estoques intermediários. Então ele passa pelo processo A, vai para um estoque, passa pelo processo B, vai para outro estoque. E assim sucessivamente até a área de expedição. E isso você acaba perdendo tempo. Isso impacta no lead time, ou seja, nesse tempo de atravessamento. E o teu cliente hoje ele precisa do produto. É como se eu fosse comprar um produto de você e você me dissesse, Bárbara, eu tenho meu lead time hoje, em 5 dias eu consigo te entregar, certo? E se nós fôssemos fazer um mapeamento de fluxo de valor, aplicar várias ferramentas Lean, então a gente conseguisse ganhar 2 dias. Aí você vai dizer, poxa, 2 dias? Às vezes consegue-se, porque tem tanto desperdício no processo que mas as pessoas não conseguem ver isso como desperdício. Então acaba, não tem como reduzir 2 dias no meu processo. Às vezes tem, tá? Muitas vezes tem. Então, depende de cada processo. Quando a gente fala de fluxo contínuo, é reduzir todas as atividades que ocasionam a interrupção. É fácil? Não tanto, mas é desafiador. O quarto princípio é produção puxada. Imaginem que você vai em uma concessionária comprar o seu carro. E a concessionária lhe informa que você deverá esperar 30, 60 dias por um automóvel. Né? Por quê? Porque esse seu carro ele vai ser produzido, né? Ele não é um carro que está disponível. E não é um carro que tenha nada de diferente hoje do que está ali dentro de uma concessionária. Você não pediu nenhum item, né? Você não pediu um volante de ouro, nada. É um carro tradicional. Sabe o que vai acontecer? No momento que você solicitar o pedido, vai startar para a fábrica vai produzir e vai trazer naquele tempo estipulado o seu carro. Então é isso que é a produção puxada. Então você elimina estoques intermediários. Nem sempre a gente consegue fazer essa produção puxada. Então, a gente utiliza-se de conceitos dentro do processo, que pode ser um supermercado. Imagina quando você vai no supermercado, ele tem itens que você adquire, né, consome com maior frequência. Eles estão à sua disposição, itens que você consome com menos frequência, já está ali na parte de baixo da prateleira, e itens que você raramente consome, talvez seria só por pedido ou por demanda. É isso que é feito dentro de um processo, uma indústria. Você vai lá na parte final, né, na área de logística, e cria um supermercado de produtos.
Isso faz com que não falte produto no mercado, mas também é um estoque controlado, então você começa a ter controle sobre o seu estoque. Então essa é uma das ferramentas que você utiliza caso não consiga fazer a produção puxada. Então, vocês estão percebendo que em cada conceito, né, existe o conceito do Lean, mas em cada um deles existem várias ferramentas inseridas, porque nem sempre eu consigo aplicar todos dependendo do processo. Por exemplo, quando a gente fala de frigorífico, né, o pintinho lá ele fica pronto muito tempo, ele começa a ser criado, né, muito tempo antes. E aí o que acontece? Quando chega na fábrica, você não tem como dizer assim, não, ó, hoje para lá, deixa ela no campo, que eu não vou, né, utilizar esse frango hoje no meu processo. Não tem como. Então tem processo que você consegue fazer parte puxado e parte empurrado, que é o contrário, né? Ou seja, o cliente não está solicitando, mas eu tenho que trazer porque eu tenho aquela matéria-prima ali, eu tenho que usar naquelas condições. E o quinto princípio é a perfeição, ou seja, fazer kaizens. Sempre buscar a melhoria contínua. Você, que é um futuro especialista de melhoria contínua, você precisa ter na veia, você precisa saber isso, saber como implementar Kaizen. Por quê? Kaizen é melhoria contínua, não é mudança, é melhoria contínua, onde você cada vez mais vai praticar, né, realizar esses Kaizens para que você tenha um menor custo de produção, agregue maior valor para o cliente, que você tenha aqui um resultado da empresa satisfatório e excelente, principalmente, para que você consiga também sempre buscar essa perfeição, né? Sempre o melhor.